A gente tem lido muito, eu leio muito sobre igreja, e a gente vê muitos bons ensinos, alguns assim, 7 segredos, 8 qualidades, 10 maneiras, 5 passos, todos bons. Eu tenho lido e tenho sido abençoado, mas eu gostaria mesmo de voltar para a palavra de Deus e aprender com a igreja mãe. É um texto que de quando em quando eu leio, de quando em quando eu prego sobre ele, porque eu creio que o maior exemplo, a maior inspiração para nós, vem da palavra de Deus. E nós vamos aprender com esta igreja mãe, a igreja de Jerusalém, alguns pontos, alguns aspectos, alguns sinais que devem constar de uma igreja saudável. O texto está em Atos capítulo 2, versos de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Evidentemente, por uma questão de tempo, eu não vou poder me aprofundar em cada um destes sinais, mas eu quero pelo menos destacá-los, e os irmãos nas células vão poder desenvolvê-los. O primeiro sinal de uma igreja saudável é que essa igreja é firmada na doutrina bíblica. O versículo 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável não é caracterizada somente na manifestação do Espírito Santo. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é apegada à palavra, porque é a palavra que nos alicerça. Eu busco avivamento para a minha vida, busco avivamento para a igreja, mas avivamento sem palavra é falso, é passageiro e é danoso. Então, todo avivamento e todo movimento de um avivamento tem de estar baseado, firmado na palavra de Deus. Retire a doutrina bíblica e a saúde da igreja declinará e logo morrerá, ainda que as portas estejam tecnicamente abertas, mas é uma igreja morta. Infelizmente, muitos pastores despreparados, e alguns visando apenas o crescimento numérico, têm comprometido a sã doutrina. Eu tenho me alegrado com o crescimento da igreja no Brasil, mas eu tenho me preocupado, porque nesse crescimento muitos despreparados, e eu tenho visto muitos modismos, e às vezes até heresias, infiltrando na igreja. E hoje eu não tenho a menor preocupação em dizer, se alguém chega e fala para mim, a minha igreja, o meu pastor,
tem pregado mensagens que não tem conferido com a Bíblia. Eu digo, procure uma igreja onde ensine Bíblia. Eu gosto de movimento, busco avivamento, porém, queridos, princípio bíblico, estudo da palavra, e essa questão pesa muito sobre mim. Por quê? Porque a responsabilidade doutrinária da igreja é do pastor, e disso eu não abro mão. Eu tenho orientado muitos ministérios. Quando vão convidar alguém, não convide, sem que fale comigo. Eu tomo muito cuidado, porque essa responsabilidade é do pastor. E eu tenho visto muita entrada de ensinos que titubeam, que complicam, que não são reais, fiéis, sinceros e radicais na palavra. E eu penso que na palavra de Deus nós temos de ser radicais. Nós corremos muito risco, mas os tempos são diferentes, os dias são outros, a gente tem visto que tal igreja tem feito tal coisa e tem dado certo. A minha inspiração não são as outras igrejas, o meu modelo não são outras igrejas, a minha inspiração, o meu modelo é a Bíblia Sagrada. Então, queridos, prestem muita atenção sobre isso. É evidente que hoje nós temos na mídia muitas igrejas, muitos pastores, muitos ensinos, mas eu vou ser sincero, peneirando, salva-se pouco. Eu não estou falando com pretensão e nem um julgamento próprio, mas um julgamento na palavra, porque examinamos tudo e retemos o que é bom. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não posso amarrar ninguém no pé da cadeira ou no pé do púlpito da igreja, mas eu tomo muito cuidado e oriento aqueles que ficam pulando de igreja para igreja, vão, visitam aqui, visitam ali. Por quê? Porque, em suma, queridos, vocês são responsabilidades minha, e a Bíblia diz que eu vou ter que dar conta. Então eu sou responsável por aquilo que ensina aqui, mas eu não posso me responsabilizar por aquilo que ensina-se em outros púlpitos. E ovelhas são puras, às vezes inocentes, e a responsabilidade é minha. Eu acho interessante, queridos, porque às vezes a gente quer discutir. Meu primo, esses tempos atrás, procurou um médico, e o médico deu um diagnóstico, e ele não concordou. O médico olhou para ele e disse: quem é o médico aqui, você ou eu? Um advogado, quando vai se conversar com um advogado, e o advogado dá o parecer dele, este é o parecer. Queridos, com muito temor e tremor, eu digo isto: Deus tem me colocado como pastor, como profeta, alguém que leva a sério a palavra de Deus, e a responsabilidade para com a vida espiritual de vocês, eu as tenho. Só assumo isto no temor e tremor do Senhor, e já estamos juntos há algum tempo, e vocês sabem que eu não estou brincando de pastor. Tem sido muito difícil, é dos tempos mais difíceis de se pastorear, porque há 40 anos no ministério, sempre teve infiltração de filosofias, de doutrinas, de ensinos, mas nesses tempos, com a mídia, prolifera muito mais. E eu digo o seguinte, com todo temor, os programas midiáticos, programas evangélicos midiáticos, eu tenho entendido que tem sido mais prejudicial
para o Evangelho. Eu não tenho tempo para explicar, mas eu tenho a plena convicção, com raras e raríssimas exceções, mas na grande maioria, é para promover os pregadores, as igrejas. E eu até penso o seguinte: com todo o dinheiro que se gasta num programa de televisão, se a gente investisse em pessoas, porque o Evangelho sempre foi pregado de pessoa para pessoa, e a grande maioria dos programas evangélicos são dirigidos para crentes. E às vezes até para ocupar o tempo para falar mal de crente e da igreja de Jesus. Então, queridos, nós vivemos num tempo difícil. Além disso, do difícil de pastorear, é porque se o pastor vai ensinar alguém doutrinariamente, olha, não está correto isto, biblicamente não é dessa maneira, não é assim, o que acontece? Vai rapidinho para uma outra igreja, o pastor recebe sem saber do porquê, como que é, então vai ficando mais difícil. Mas, queridos, eu preciso, em nome de Jesus, ensiná-los doutrinariamente, biblicamente, porque senão o Senhor cobra de mim. Então, eu estou buscando uma igreja saudável, e uma igreja saudável, ela vive na doutrina bíblica, e disto eu não abro mão. Quero o crescimento da igreja, mas não a qualquer preço, não ferimos doutrinas bíblicas. Se você deseja, ou se você sabe de alguém que deseja uma igreja firmado na doutrina, você pode indicar Igreja Presbiteriana Shalom, Rua João Batista Signori 216. Eu falo isso no temor do Senhor. Segundo aspecto, eu disse que não dá para a gente prolongar, mas o segundo aspecto, uma igreja saudável tem uma comunhão diferenciada. Manifesta-se através do cuidado mútuo. É uma família. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 44. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A palavra comunhão é uma tradução da palavra koinonia, que significa aquilo que temos e compartilhamos em comum. Significa generosidade. Há algum tempo atrás, saiu como que chama aquilo que põe no carro, adesivo, que estava escrito assim, propriedade de Jesus. Eu tinha vontade de uma hora chegar para algum que tivesse esse adesivo no carro e falar, por favor, você me dá a chave e os documentos do carro, porque o missionário tal, em tal campo, está precisando desse carro. Será que dariam? Se é propriedade de Jesus, não é meu. Não é meu. A minha casa, eu tenho a alegria de hospedar a célula lá em casa toda semana. Estão lá, hospedamos, já contei para vocês, hospedamos os meninos que queriam fazer a noite do pijama. Foram lá e nós tínhamos um vaso bonito. E naquela noite tornaram-se vários vasinhos, porque os anjinhos quebraram. Queridos, nós precisamos entender isto. Quando diz aqui que o texto que eles vendiam tudo, talvez essa passagem perturbe você. Não precisa se perturbar não, não se preocupe. Porque o objetivo aqui é ensinar sobre o amor e sobre o cuidado que nós devemos ter para com os irmãos. Sendo generosos, sendo solidários, assistindo-os em suas necessidades. Nós precisamos estarmos atentos para ver as necessidades dos irmãos. Solidariedade é mais do que doação de bens, é doação de si mesmo. E quando foi feito aqui para que nós abençoássemos, queridos, não deem
resto, não dê aquela roupa rasgada, não dê aquela roupa que não tem mais jeito de usar, não, capriche, deem aquelas roupas que encolheram. Lá em casa eu tenho que dar uma olhada no meu guarda-roupa, porque as minhas camisas e as minhas calças estão encolhendo. São boas, novas, usáveis, mas elas estão encolhendo, não é? Então essas roupas, utensílios, não é sobra, não é resto. A doutrina que proíbe propriedade privada é a marxista, e não a cristã. Cristãos primitivos tinham casa, tinham bens, tanto é que a Bíblia diz que eles se reuniam na casa dos irmãos. O que esse texto aqui está nos ensinando, queridos, é sobre a comunhão, sobre a amizade, sobre o estar juntos, sobre o se preocupar um com o outro, quando sabe que alguém está doente, alguém está passando necessidade, essa amizade gostosa que nós podemos ter e dizer como salmista: fiquei contente quando me convidaram, vamos à igreja. Quando a gente se encontra, é uma festa. É uma alegria, a comunhão, é uma coisa que eu oro, e em nome de Jesus, eu repreendo, para que não haja aqui discordâncias, desentendimento, mágoas, ressentimentos, chateação, estou bravo, estou triste, não, porque é uma comunhão, é uma amizade. O nome desta igreja é Shalom, onde há paz, e aonde há paz, vai atrair as pessoas, porque as pessoas estão procurando um lugar de comunhão, onde chegam, olha, nem conhecia ninguém, mas eu cheguei, eu fui acolhido, como se me conhecessem há muito tempo, pela amizade, pelo sorriso, pelo bem-estar. Uma igreja saudável não permite que coisas e nem coisas pequenas destruam relacionamentos. Qualquer bem material fica em segundo plano, porque o bem maior são as pessoas. Algum tempo atrás eu conversei com um diretor, um membro de uma diretoria de uma denominação, e falei: como que vocês estão trabalhando com a questão do número de pessoas que têm deixado a sua denominação? Como que vocês estão trabalhando com o esvaziamento da igreja? E ele disse: não, nós não estamos perdendo. Falei: como não? Tal cidade saiu 800, na outra saiu 500, na outra saiu 300, na outra saiu 100. E ele disse para mim: mas saíram pessoas, as propriedades todas ficaram em nome da denominação. Queridos, isto não é reino de Deus, porque reino de Deus não é prédio, não é móvel, não é bem. Reino de Deus sou eu, é você, são as pessoas. Deus não nos salva para vivermos isoladamente. É outra coisa que tem acontecido nos nossos dias. Pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus, mas não querem comunhão na igreja. Biblicamente, à medida que as pessoas iam sendo salvas, iam sendo colocadas na igreja. Deus não nos salva para o isolamento, Deus salva e liga ao corpo. Cristo morreu para redimir e para reunir o seu povo. E esta é uma igreja que tem buscado, sim, buscamos reunir aqueles que Deus vai salvando e colocando num ambiente de amor, num ambiente de comunhão. Uma delícia estar com vocês. Uma igreja saudável ora. Uma igreja saudável ora. Perseveravam nas orações. Eu tenho dito nas nossas noites de clamor que todo sustentáculo de todos os ministérios vem da noite do clamor, vem das orações. Eles oravam individualmente e oravam comunitariamente, no templo e nas casas.
no templo e nas casas. Agora, deixe-me dizer algo que eu entendo assim, que quem ora na igreja, ora em casa, quem não ora na igreja, vai orar menos em casa. Porque nós temos tantos afazeres, tantas tarefas. Agora, quando eu vou para a igreja, eu separo aquele momento. Eu deixo a televisão, eu deixo o trabalho, eu deixo tudo, porque naquele momento eu estou voltado e dedicado exclusivamente para a oração. Então, Igreja Presbiteriana Shalom, eu quero convidá-los para virem orar conosco. Amanhã às 8h, esta igreja precisa das orações e é baseada nas orações. Quero desafiá-los para vir passar uma noite de oração. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para Shalom. Uma igreja saudável experimenta manifestações sobrenaturais. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. Primeiro eu quero falar sobre temor. Temor, no grego é phobos, que significa consciência da presença de Deus. Ou seja, as pessoas levavam Deus a sério e temiam sofrer consequências pela desobediência à mesma. Olhe para mim, a ausência do temor do Senhor tem implicações sérias na sua vida. O temor, o respeito, o sentido de que, a consciência de que Deus está presente. Não brinco com Deus, não brinco com as coisas de Deus, não brinco com o nome de Deus, não brinco com a palavra, não faço piada com o sagrado, levo Deus a sério. Isto é temor. E a quebra do temor traz consequências danosas para a nossa vida. Sinais e prodígios, queridos. Eu creio no Deus de milagres. Louvado seja Deus, porque Deus tem feito e pode fazer muito mais. Esta semana nós tivemos uma experiência muito gostosa. Não vou mencionar detalhes porque não pedi permissão. Mas alguém estava conversando comigo, com a Deise, e dizendo que gostaria de sentir algo sobrenatural de Deus, de ter uma experiência maior com Deus, de ouvir Deus, de sentir Deus. E nós oramos nesse sentido. Oramos para que Deus desse essa experiência. No outro dia, pela manhã, essa pessoa estava orando e falando, Deus, eu queria, e veio assim algo, uma prova que ela foi fazer com Deus, de algo assim até diferente, meio estranho, como que seria, mas fez essa prova com Deus. No decorrer do dia, Deus respondeu, mas a pessoa não entendeu. Aí Deus fez novamente na segunda vez, olha só, eu pedi para Deus, Deus me deu, eu não percebi, Ele repetiu. E aí telefonou para Deise toda feliz, porque tinha feito uma prova com Deus e sentido a presença de Deus, a manifestação de Deus, o agir de Deus. Você pode pedir isto. Nós temos visto curas acontecerem. Quando a Deise pregou aqui sobre perseverança, depois de um tempo conversando com alguém que tinha uma situação familiar mais difícil um pouco, testemunhou dizendo, Deus abençoou e nós perseveramos e o casamento está restaurado. Queridos, Deus tem feito maravilhas, mas Ele pode fazer mais ainda. Para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, crer que os dons, que os milagres acontecem e pedi-los para Deus. Você pode pedir um milagre para a sua vida. Uma ocasião eu estava conversando com um pastor e ele me disse o seguinte, eu não oro por cura. Eu não oro por cura pelo seguinte, vai que Deus não cura, e aí eu vou ficar envergonhado. E eu disse, eu oro por cura, porque eu creio que Deus cura, porque a palavra de Deus cura, mas eu não curo. Eu oro e peço para Deus. Se acontecer, Deus seja louvado. Se não acontecer, Deus seja louvado.
Eu não sou incumbido de promover cura, mas eu sou incumbido de orar por curas e milagres. Precisamos ser ousados. Quando eu oro por curas, eu peço, seja feita a tua vontade. Quando eu oro por milagres, seja feita a tua vontade. A minha vontade é que esse menino pule e saia saudável, curado. A minha oração é que esse que estava desempregado amanhã esteja empregado. A minha oração é para aquele casal que estava separado amanhã acorde morrendo de amores. A minha vontade é esta, e eu oro por isto. Uma igreja saudável adora com prazer. Tem prazer em louvar, em adorar a Deus. Eu penso que deve ser mesmo um tempo, um momento especial, forte, a hora que nós erguemos as nossas vozes, que adoramos, que cantamos, que louvamos a Deus. Às vezes, queridos, eu fico vendo pela televisão alguns shows, e vejo todo mundo delirando para o nada, levantando a mão para o nada, se balançando para o nada, e eu fico pensando, meu Deus, eu queria isso na igreja de Jesus Cristo. Gente que levanta a mão, gente que dança, gente que canta, gente que fica de bracinho cruzado também, porque às vezes é só gesto, pode estar com o bracinho cruzado, mas com o coração pegando fogo de adorar o nosso Deus, porque Ele merece a nossa adoração. Diante dEle nós precisamos nos prostrar, diante dEle nós precisamos nos apresentar, adorar, louvar, exaltar, porque nós fomos feitos para o louvor e a glória de Deus. Por isso, queridos, eu oro para que tenhamos aqui uma igreja saudável, com a marca da adoração, que louva, que agrada o coração de Deus. Uma igreja saudável reúne-se no templo, no templo e nas casas, no templo e de casa em casa. Célula não é uma invenção dos nossos dias. O termo pode até ser. Você deu o nome de grupos familiares, pequenos grupos, igreja nas casas, dê o nome que você quiser. Mas aqui o sentido é de que a igreja se reunia no templo e se reunia nas casas. Eu queria desafiar você para experimentar. Nós temos em casa a nossa célula. Que delícia que é, porque toda semana tem um grupo de irmãos orando na minha casa, e é por isso que nós somos abençoados. Você quer ser abençoado? Leve a igreja para sua casa. Leve a igreja para sua casa. Vai dar trabalho, porque você vai ter que preparar, limpar, vai dar gasto, porque sempre tem aquele lanchinho, mas é bênção pura saber que na minha casa, de quando em quando eu vejo pessoas que sobem aquela escada quase caindo e saem de lá saltitando de alegria, porque Deus visita essas reuniões. A gente tem entendido que igreja em célula é mais ou menos não, é como se fosse uma ave. Ela tem de ter 2 asas. Eu fui criado no sítio, no interior, no sítio não, mas no interior, e nós criávamos galinha. O que acontece se você deixar as 2 asas da galinha? Ela voa para fora. Se você cortar as 2, ela vai voar menos, mas vai voar um pouquinho. Se você não quer que ela voe, você corte uma das asas. A história da igreja aconteceu isso. Durante um tempo, eles não podiam se reunir. A igreja não podia se reunir no templo, só se reunia nas casas. Não tinha a celebração comunitária. Depois, a partir do século III, aconteceu o seguinte: quebrou a asa das casas e ficou somente no templo com Constantino. Agora nós estamos restaurando as 2 asas, no templo e de casa em casa, que é o bíblico. E se prepare, porque a igreja vai voar alto em nome de Jesus.
aqueles que não estão em células, eu queria desafiar vocês, queridos. Não é invenção da Shalom, não é invenção dos nossos dias. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Algum tempo atrás alguém disse: pastor, nós já estamos em célula há algum tempo e ainda não despertou, a igreja não chegou no ponto que nós queríamos, acho que a célula não funciona. Queridos, para mim, Bíblia não é uma questão de se funciona ou não funciona, é modelo bíblico, então não vou abrir mão. É modelo bíblico. Eu não estou baseado em resultados, eu estou baseado em obediência à palavra. Uma igreja saudável goza do testemunho e respeito, contando com a simpatia de todo o povo. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: era estimado por todos. Os primeiros cristãos contavam com a simpatia do povo. Lindo isso, não é verdade? Saber que eles estavam crescendo e que contava, todo mundo respeitava-os. Porém, o fato é que os atuais cristãos não têm contado hoje com a simpatia do povo. Às vezes somos prepotentes, arrogantes, avançamos. Esses dias, na revista super interessante de setembro deste ano, de edição 351, saiu uma matéria intitulada Extremismo Evangélico, e relata ali sobre pastores que agregam membresia da igreja para destruir alguns trabalhos que não são evangélicos. E segundo essa matéria, ainda a orientação é a seguinte: se a polícia chegar, rapa. Queridos, nós ganhamos pelo amor, pela pregação simples do evangelho. Não queira inventar, porque não são as nossas invenções que vão fazer uma igreja saudável. Pode fazer uma igreja de movimento, uma igreja de barulho, mas é o Espírito Santo quem faz a obra dele, e quando nós estamos baseados na palavra dele. Então, queridos, a minha pergunta é assim: como que os seus vizinhos te veem? Como que os seus amigos, se você vai falar de Jesus, tem respeito deles? Seus colegas de trabalho, nós não podemos entrar na onda de que todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo age. Nossa regra não é todo mundo. Nossa regra é a palavra. E tem de ser a tal ponto que quando olhem para nós e digam: ele é evangélico, a respeito. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso procede do maligno. Nossa forma de vestimenta, nosso palavreado, nosso tipo de brincadeira, honrar com a nossa palavra. Fala que vai, vai. Fala que não vai, não vai. Fala que vai fazer, faz. Fala que não vai fazer, não faz. Fala que vai pagar, pague. Fala que não vai pagar, não, aí se deve, tem que pagar. Queridos, o nosso nome, um dos presbitérios da igreja presbiteriana tem exigido que um pastor, ao ser transferido para o presbitério, apresente a declaração de que o seu nome não esteja comprometido. Caía na simpatia, gracioso. Nós não podemos ser antipáticos, pretensiosos, nariz empinado, até para dizer eu sou salvo, precisa tomar cuidado para dizer eu sou salvo pela graça de Jesus, para não aparecer prepotência, presunçoso, mas nós precisamos ganhar os não salvos pela nossa atitude. Um pregador dizia: pregue o evangelho, e se for necessário, fale, porque a nossa vida deve pregar mais alto do que a nossa palavra. Eu ouvi alguns anos atrás, há muitos anos atrás, não está na Bíblia não, mas dizia assim, um dito popular: o que tu és, fala tão alto,
que eu não consigo ouvir o que tu dizes. O que tu és fala tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. Somos nós que vamos abrir as portas do Evangelho para aqueles que convivem conosco, em eles percebendo que vale a pena pertencer a Jesus. Por isso, eu creio que aceitando Jesus deve ser um funcionário melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, porque é isso que vai atrair os amigos e os familiares para Jesus. Por último, uma igreja saudável evangeliza. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja ocupada consigo mesmo, olhando somente para o seu umbigo, abandonou o mundo e os necessitados lá fora. Observem que era o próprio Senhor quem acrescentava os que iam sendo salvos. Nós admitimos novos membros por batismo, novos membros nós recebemos por profissão de fé, mas só Jesus pode admitir um membro na igreja invisível. Jesus não os acrescentava sem que fossem salvos, e nem os salvavam sem acrescentá-los à igreja. São duas coisas que sempre andam juntas: salvo e pertencer à igreja de Jesus Cristo. As duas coisas andam juntas. Concluindo, 15 anos completamos este mês. E a minha preocupação é de que tenhamos uma igreja saudável, porque uma sociedade doente precisa de uma igreja saudável. Nós não podemos colocar bebês sadios em incubadoras contaminadas. Precisamos ter uma igreja sadia, limpa, para que aqueles que o Senhor for acrescentando estejam numa incubadora, num bercinho, num lugar bem saudável e preparado para recebê-los. Eu não tenho a mídia na minha mão, e eu não sou pastor de todas as igrejas. Infelizmente, eu já disse, tenho visto muitas igrejas incubadoras contaminadas com vãs doutrinas. Mas a Shalom, Deus tem nos colocado aqui. Que Deus nos abençoe para que tenhamos uma igreja linda aos olhos de Deus, saudável, para que cada um que for Deus colocando aqui, vá crescendo, numa incubadora, num bercinho, limpinho, bonitinho, preparado para o crescimento. Eu quero fazer uma pergunta. Se cada membro da sua igreja, ou da nossa igreja, fosse igualzinho a você, que tipo de igreja seria a nossa igreja? Vou perguntar. Se cada membro desta igreja fosse igualzinho a você, que tipo de igreja seria a nossa? Eu sonho com uma igreja saudável, uma noiva linda, que está sendo preparada para o grande dia das bodas do noivo com a noiva. Eu quero encorajá-los a sonharem junto comigo. Eu quero encorajá-los a orarem comigo. Eu quero encorajá-los a engajarem-se comigo na busca desta igreja saudável, que agrade o noivo, que agrade o Senhor, que alegre o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de saber assim: você quer sonhar comigo nesse sentido? Você quer buscar comigo esta igreja saudável? De tal ponto que possamos dizer assim: se todos forem iguais a mim, seremos uma igreja bonita, limpa, que agrade o coração de Deus. Eu gosto de terminar, vocês sabem disso, eu gosto de terminar no altar do Senhor. E nesta noite eu quero desafiar aqueles que estão dispostos a comigo buscarem esta igreja saudável. Que venha o 16º, que venha o 17º, que venham os anos,
e esta igreja saudável, crescente, agradando o dono, o Senhor, o noivo desta igreja. Aqueles que querem sonhar comigo, eu não sei se o quarteto tem alguma música apropriada, ou então Marinho, por favor, mas eu gostaria de terminar com a igreja que esteja disposta a sonhar, a buscar esta igreja saudável comigo, que venham à frente, em nome de Jesus, nos apresentando diante do Senhor. Amém?